Olá, turma! Vamos começar a nossa aula de artes. A cultura afro-brasileira e o patrimônio cultural e artístico imaterial. A cultura afro-brasileira. Acesse o site educamaisbrasil.com.br para ver as principais características da cultura afro-brasileira. Artigo postado por Ailton Senna no último dia 5/11/2020 e fala sobre as principais características da cultura afro-brasileira. Ailton continua a explicar sobre os estados que mais receberam pessoas trazidas da África para o processo de exploração de obra escrava nos diferentes ciclos econômicos do país. Fala também das principais características da cultura afro-brasileira, como a música, danças, crenças, as festas populares, a culinária e as religiões. Temos aí a foto da boneca Ayomi. É sabido que o Brasil foi um país que sofreu a interferência de diversos povos ao longo do processo de constituição da identidade cultural nacional. A nossa cultura possui influência dos indígenas que habitavam essa porção do continente, dos europeus que iniciaram o processo de exploração econômica das terras e dos povos negros trazidos de diferentes regiões do continente africano. O processo de aculturação que se deu a partir do contato entre as diferentes culturas trazidas por esses povos. O sincretismo religioso é uma das principais características da cultura afro-brasileira. Esse processo se deu como política estratégica para que os povos africanos pudessem continuar a cultuar suas divindades, para aí fazer associações entre elas e os santos da Igreja Católica. Na culinária afro-brasileira destaca-se uma marcante miscigenação com elementos da cultura indígena e portuguesa, a exemplo da feijoada. Além disso, é marcada também pelo sabor marcante do uso do azeite de dendê, presente em pratos como caruru, vatapá e moqueca. Além do leite de coco, o quiabo e o feijão preto, são elementos que ressaltam o sabor das receitas. Na música e na dança também encontramos características da cultura afro-brasileira. Aqui a corporeidade ganha destaque. Ela se faz presente em expressões como o samba, o jongo, o carimbó, o maxixe, o maculelê e o maracatu. Também ganha destaque a presença de instrumentos musicais únicos, frutos de produção artesanal e que empregam ritmo dançante às expressões. Ressalta-se aqui o atabaque, o tambor e o berimbau. Esse último é fundamental para a prática da capoeira, arte marcial musicada reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Imagem do grupo Olodum, tradicional grupo percussivo baiano com mais de 40 anos de história. Eles tocam tambores e se pintam. Outra característica são os usos dos turbantes com seus tecidos com desenhos em tribais, além das pinturas faciais e das tranças. As tranças têm um significado muito importante, pois marcava o caminho de volta para casa ou o caminho de fuga. Importante também para definir a tribo de cada povo, assim também como o uso do Black Power.
Outra coisa importante que nós percebemos é a comida. O acarajé também é dito como patrimônio imaterial, assim como a nossa capoeira, e que faz parte da cultura afro-brasileira. Vamos falar agora sobre o patrimônio cultural e material brasileiro. Essas informações você encontra no site portal.ifam, que se escreve iphan.gov.br, Patrimônio Imaterial. O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades, grupos e funções de seu ambiente, da interação com a natureza e de sua história, gerando o sentimento de identidade e continuidade. Promove o respeito à diversidade cultural e à igualdade. Já no site do ilumineoprojeto.com, você vai obter as informações seguintes sobre o patrimônio cultural e material no Brasil, que tem uma lista representativa e disciplinada nomeadas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Dos 47 bens culturais e materiais brasileiros reconhecidos pelo IPHAN, 5 foram inscritos pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. São eles o samba de roda do Recôncavo Baiano, a arte Cociua, pintura corporal e arte gráfica o Ajampi, o frevo, o Círio de Nazaré e a roda de capoeira. Segue a lista dos 47 bens culturais e materiais registrados pelo IPHAN. Dá uma olhadinha aí. Desde as épocas mais antigas, muitas danças já foram criadas. O corpo dança, enche-se de cores e enfeites. São danças diferentes como histórias diferentes. Do passado até nossos dias, as danças podem acontecer em volta de fogueiras, ao luar, durante o dia ou à noite. As pessoas dançavam e ainda dançam por muitos motivos. Cada grupo cultural tem uma razão para criar a sua dança, a sua arte dos movimentos. Uma das manifestações mais antigas de dança são as executadas em roda, danças circulares. Elas estão presentes em quase todas as culturas. São dançadas para celebrar algum acontecimento da vida, homenagear os antepassados, solicitar às divindades algumas dádivas, como a chuva ou uma boa colheita, praticar a religiosidade ou por simples diversão. Você escolherá um dos dois quadros para reproduzir, desenhar e, em seguida, deixe-o bem colorido, como na obra artística original. Ficou alguma dúvida? Me manda um áudio no meu privado que eu te responderei. Então, turma, por hoje é só. A nossa aula está acabando aqui. E aí, vocês gostaram do vídeo de hoje? Então, deixa seu like e se inscreve para não perder nenhuma notificação das nossas aulas. Nos veremos lá no WhatsApp. Tchau, tchau!